Em relação à via oral, assim como eu farei para as outras vias aqui, eu vou apresentar algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, vou começar pela via oral, mas eu vou fazer o mesmo para outras vias. Então, vamos lá. Quais seriam as principais vantagens da administração oral de medicamentos? Então, uma delas é que é indolor. Quando você compara com as parenterais, que tem que espetar, tem que introduzir a agulha em algum tecido no corpo, e as pessoas geralmente acham isso pelo menos desconfortável ou dolorosa. Então, a via oral não tem esse problema. Comodidade, outra vantagem. O próprio indivíduo administra o medicamento, ele pode levar o medicamento para onde ele for, ele pode tomar essa medicação onde ele estiver, o horário que lhe for conveniente. Então, isso é cômodo. Ela também é relativamente segura. Por exemplo, se você estiver internado num hospital e alguém administra um medicamento errado em você, vai ser menos danoso se essa administração for feita, né, tivesse sido feita por via oral. Porque uma vez que injetou na veia, por exemplo, ou no músculo, não tem como remover o fármaco dali. Né? Não tem como remover o medicamento do local onde ele foi administrado. Na via oral você tem ainda alguns procedimentos que podem ser feitos para pelo menos diminuir os riscos. Né? Então, em comparação às outras vias, a via oral ela é segura. Outra vantagem da via oral é que você tem uma variedade maior de formas farmacêuticas disponíveis. Então, por exemplo, o paciente tem dificuldade de engolir um comprimido, ele tem muitas vezes esse mesmo fármaco disponível em medicamentos na forma líquida. Então, você tem aí uma disponibilidade de opinar, de escolher, né? De escolha de como vai usar aquele medicamento, como vai administrar o medicamento. Mas a via oral também tem, logicamente, suas desvantagens. Uma delas é a latência no efeito. O efeito não é imediato. Então, quando você administra o medicamento por via oral, esse medicamento ele vai ter que se dissolver lá nos líquidos do seu sistema digestório para depois o fármaco ser absorvido. Isso leva alguns minutos. Então, é uma desvantagem. O sabor e o odor ou o odor do medicamento também pode interferir na adesão ao tratamento. O paciente pode se recusar a tomar a medicação porque o sabor é muito desagradável, principalmente em pediatria. Então, isso também não deixa de ser uma desvantagem. Outra desvantagem é que a absorção pode ser irregular. Então, existem vários fatores que podem interferir nessa absorção, como nós veremos em um outro vídeo, tá? Quando eu falar de absorção de drogas. Então, a influência de outros fármacos, né? A presença de alimentos ou não no estômago, o tempo de esvaziamento gástrico também pode interferir nessa absorção, a motilidade intestinal, tudo isso pode fazer com que a absorção não seja adequada, seja irregular. E uma outra desvantagem é que quando administra-se um medicamento por via oral, ele vai sofrer o que nós chamamos de primeira passagem hepática, efeito de primeira passagem hepática ou metabolismo de primeira passagem. Eu vou explicar isso através da imagem. Olha só, quando um fármaco é absorvido pelo trato gastrointestinal, esse fármaco ele vai ser absorvido e vai atingir esses vasos sanguíneos aqui da região próxima ao trato gastrointestinal. Todo o sangue com o fármaco vai convergir para essa veia de maior calibre, chamada veia porta hepática, que vai levar esse sangue com o fármaco para o fígado. Só depois, então, ele vai seguir pela veia cava inferior e chegar no átrio direito do coração. Então, do átrio direito do coração, ele desce para o ventrículo direito, depois vai através da artéria aorta, das artérias pulmonares, ele vai seguir para os pulmões, volta para o átrio esquerdo, através das veias pulmonares, desce pelo ventrículo, para o ventrículo, e do ventrículo ele vai ser distribuído pelo corpo todo através da artéria aorta. Então, esse é o trajeto que a droga vai fazer quando ela for absorvida ali
pelo trato gastrointestinal ali na região do estômago, do intestino. Tá? Então, o trajeto que a droga vai fazer é esse. Ela vai ser absorvida ali no trato gastrointestinal, vai passar pelo fígado, depois que ela cai na veia cava inferior, é levada até o coração, do coração ela passa pelo pulmão, depois volta para o coração e só daí então ela vai ser distribuída para as outras partes do corpo. Então esse é o trajeto que a droga percorre quando absorvida ali pelo trato gastrointestinal. O problema é que nessa primeira passagem pelo fígado, boa parte do fármaco presente aqui nesse sangue vai ser destruído. Então a quantidade de fármaco que segue aqui pela veia cava inferior é bem menor do que aquela que entrou pela veia porta hepática no fígado. Então há uma perda, varia bastante de fármaco para fármaco, mas há uma perda de uma quantidade razoável de fármaco que foi absorvido. Tá? Lembrando que aquela droga, aquele fármaco que chegou do coração e que depois vai ser distribuído para o corpo, é que vai promover o seu efeito. Então, isso nós chamamos de efeito de primeira passagem hepática. Então, quando administra-se o medicamento por via oral, há esse metabolismo de primeira passagem. Primeira passagem por quê? Porque é a primeira passagem pelo fígado. Depois que esse fármaco passar pelo coração e for distribuído pelo corpo, ele vai passar várias vezes ali pelo fígado e uma hora ele vai ser totalmente metabolizado, destruído, vai parar de fazer efeito. Mas o problema é que muitas vezes ele vai passar pelo fígado antes mesmo de fazer o seu efeito. Então isso nós chamamos de efeito de primeira passagem hepática e é uma das desvantagens da via oral, além das outras que eu já disse. Tá bom? Então nós vamos depois fazer a mesma comparação aqui das vantagens e desvantagens de outras vias.